Ouvistes o que foi dito, Teresa, ouvistes o que foi dito. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Deste modo vos mostrareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz raiar o sol sobre os bons e os maus, e chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa mereceis? Acaso os desprezados cobradores de impostos não fazem também assim? E se cumprimentardes somente a vossos irmãos, que fareis de especial? Acaso os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Se você só ama e só faz o bem, só trata bem a quem te trata bem, você não é diferente do mundo. O mundo também é assim. Essa lógica de amor do mundo, primeiro eu quero falar do mundo. A lógica de amor do mundo é uma lógica que eu gosto de chamar de utilitarista. Ou seja, as pessoas gostam de você, as pessoas convivem com você, as pessoas te tratam bem à medida que você serve para elas para alguma coisa, à medida que você é útil para alguma coisa, à medida que você tem alguma coisa a oferecer. Enquanto você tem algo a oferecer, você é amado por muitas pessoas. Enquanto você tem um carro bonito, uma casa bonita, dinheiro, faz festas, enfim, ajuda, tem uma influência, tem uma posição, tem uma profissão, tem prestígio, tudo isso faz com que você tenha muitos amigos. É só você ver uma pessoa quando ela ganha um cargo eletivo, quando ela vira política, quando ela é eleita em alguma coisa, né? Quando ela tem uma empresa, quando ela tem, sei lá, né? Quando você tem algo a oferecer, é extremamente natural que muitas pessoas se aproximem de você. Isso é a lógica utilitarista, né? Isso é a lógica do mundo. Eu sirvo para alguém à medida que eu tenho algo a oferecer, e nessa medida eu sou amado, acolhido, todo mundo gosta de mim, todo mundo está à disposição, todo mundo convive comigo, todo mundo me convida, todo mundo vai à minha casa, todo mundo, né? Porque essa pessoa é uma pessoa que faz bem. A partir do momento em que você já não tem mais o que oferecer, a partir do momento em que você não serve mais para muita coisa, a partir do momento em que você já não é útil, você começa a ser deixado de lado, você começa a ser esquecido pelas pessoas. Sabe qual é a faixa da população que mais sofre de depressão hoje? As pesquisas já mostram isso. São os idosos. Os idosos são a faixa da população que mais sofre de depressão, porque são as pessoas mais esquecidas. Eles são a faixa da população que menos tem a oferecer. Por quê? Porque eles já não se relacionam tanto, porque eles já não saem tanto, porque eles já dão mais trabalho. Então essas pessoas, elas são mais esquecidas, são menos visitadas, participam menos da vida social, e isso incide de forma muito intensa a depressão sobre eles. É a faixa que mais sofre de depressão. Ou seja, quando a pessoa serve menos, a partir daquele momento ela dá mais trabalho do que trabalha, então ela vai sendo esquecida, ela vai sendo deixada de lado. Essa lógica do amor, eu estou falando de pessoas que não são nossos inimigos, eu estou falando somente de pessoas que não têm muito a contribuir e já vão sendo deixadas de lado.
Mesma coisa é quando você entra num grupo de amigos que você não consegue acompanhar esse grupo, que você não consegue fazer as mesmas coisas que eles, por uma questão financeira, por exemplo, por uma questão de hábito. Mas vamos pegar a questão financeira. Você não consegue acompanhar, contribuir da mesma forma e tal, você vai sendo deixado de lado. Essa é a lógica utilitarista de relacionamento. Você se relaciona comigo, você convive comigo, desde que você tenha algo, Inês, bom dia, a oferecer. Desde que você tenha sua parcela a dar. Ok? Então você tem alguma coisa para mim, então você é alguma coisa para mim. Do contrário, estou nem aí, né? Não quero que você conviva comigo. Então essa questão da lógica utilitarista, ela é muito presente nas relações de hoje. Eu não estou falando aqui daquele relacionamento que você tem alguma coisa a contribuir, tá? Tipo, por exemplo, obviamente eu quero me relacionar com pessoas que tenham algo a me acrescentar, mas eu não estou falando isso de uma forma material, né? Eu estou falando isso de uma forma espiritual, de uma forma emocional, social, né? De pessoas que tenham conteúdo, de pessoas que tenham, sabe, que depende de conversar, que eu possa confiar nessa pessoa, obviamente, não estou falando disso, tá? Já falei disso em outras lives, em outros momentos eu falarei sobre isso, mas eu falo disso do ponto de vista material. Há essa lógica material, há essa lógica de status, e essa lógica, na minha opinião, ela é pecaminosa, ela não é de Deus, não é de Deus. Essa lógica é pecaminosa, porque é uma amizade utilitarista, em outras palavras, é de interesse, né? Eu me aproximo das pessoas por interesse, isso não é de Deus, pelo contrário, está muito no lado oposto. Agora, obviamente que eu preciso, quando eu convivo, quando eu tenho amizades, eu preciso sim ter amizades que me agregam emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, tá? Isso é uma outra coisa. Separem, por favor, as duas coisas. Mas a lógica que Jesus apresenta aqui, que é subversiva para mim, que é contramão, por isso que eu botei isso, vem para contramão, é a lógica de não pagar o mal com o mal. É a lógica de não pagar a maldade com maldade. E eu não falo nem de atos, tá? Porque de repente uma pessoa teve um ato contra você, ruim, e eu não estou falando nem de você fazer um ato ruim contra ela. Eu estou falando do próprio sentimento, de você não alimentar ações malvadas, ações más, não alimentar sentimentos ruins a partir dessas ações. Isso para mim é subversivo, porque é natural. Se alguém te aborreceu, se alguém te chateou, se alguém te magoou, é natural que você fique magoado, que você fique chateado, que você fique com raiva. E essas emoções, raiva, raiva, tristeza, mágoa, essas emoções, elas geram pensamentos negativos. Elas geram pensamentos revanchistas, vingativos, né? De querer que o outro pague na mesma moeda, de que ele saiba como é o que eu estou me sentindo, né? O que a palavra dizia ontem, o olho por olho, dente por dente, muito bem lembrado pela Lucinha, né? A palavra lembra isso muito bem. Então assim, é natural que eu sinta isso pelo outro, isso é normal, gente. Mas Carlos, se é natural, por que você está falando que a gente não deve seguir nesse caminho? Porque nós não somos naturais. Nós não somos homens naturais, nós não somos mulheres naturais. O nosso chamado é para que a gente não seja natural, o nosso chamado é para que a gente seja espiritual. E sendo espiritual, nós agimos na contramão, nós agimos de uma forma completamente diferente. Nós agimos de uma maneira que o outro não vai entender. Eu nunca vou cansar dessa história, que diz assim: certa vez um sábio estava passando pela beira do rio com os seus discípulos, com os seus seguidores. E passando pela beira do rio com seus seguidores, ele conversava, fazia, ensinava várias coisas. De repente ele viu que um escorpião caiu no rio e a correnteza começou a levar. Esse sábio desceu, foi para a beira do rio, estendeu a mão para tirar o escorpião. Quando ele estendeu a mão, o escorpião subiu na mão dele e imediatamente o escorpião deu uma ferrada. Quando o escorpião deu uma ferroada, eu não sei direito como é, uma picada, não sei, mas deve ser uma ferroada. Quando ele ferrou a mão do sábio, a dor foi muito grande, ele balançou a mão, o escorpião caiu. Então o sábio foi, levantou, pegou de novo, pegou um pedaço de pau, um galho, estendeu, o escorpião subiu no galho e ele puxou o escorpião para fora.
E o escorpião ali foi andando e foi embora, e ele ficou com a mão doendo. E aí os discípulos disseram para ele: mestre, por que o senhor salvou uma criatura tão asquerosa como ela? Ele te picou, ele te ferrou. E aí o sábio disse para ele: ele agiu de acordo com a natureza dele, e eu agi de acordo com a minha. Ele agiu de acordo com a natureza dele, e eu agi de acordo com a minha. E essa é a diferença, sabe? Nós temos uma natureza não natural. Nós não agimos conforme a carne, nós agimos conforme o Espírito. Então o nosso comportamento, ele é comportamento de contramão. O nosso comportamento não é um comportamento que é compreendido pelas pessoas do mundo, porque nós não somos do mundo, porque nós não nos conformamos com o mundo. Nosso pensamento não é igual das pessoas do mundo, porque nós já não vivemos conforme essas leis. Nós somos imitadores de Cristo, e imitador de Cristo é aquele que vê o seu mestre perdoar na cruz os seus algozes. É aquele que quando toma na face vira outra, sabe? É aquele que caminha de uma forma completamente diferente, rezando, orando pelos seus perseguidores, porque ele não é deste mundo, e nós também não somos, nós só estamos aqui. Então essa subversão de pensamento, esse andar na contramão, é um chamado que nós temos. Nós alimentamos bons sentimentos pelas pessoas que falam mal da gente. Carlos, então eu tenho que conviver com essas pessoas, ser amigo delas? Não estou falando isso. Estou falando daqui. Estou falando que você precisa conviver com uma pessoa que é má, com uma pessoa que te maltrata, que fala mal de você. Não estou falando disso, você não precisa disso. Em especial você não precisa disso, porque tem outras pessoas na sua vida, você tem que cuidar delas, sua esposa, seu esposo, seus filhos, que você tem que cuidar. Você não vai trazer coisas ruins, sabe, para dentro da sua casa, mas você não precisa odiar essa pessoa, você não precisa querer que essa pessoa se dê mal na vida, você não precisa querer que essa pessoa pague pelo que ela fez, não é teu papel. Você precisa orar por ela, você precisa perdoar essa pessoa dia após dia, e orar pela vida dela, e oferecer sacrifícios por ela, e jejuar por ela, e rezar por ela. Se você é católico, rezar um terço por ela. Isso aí é amor, como a Zilma está dizendo. Por que é amor? Porque essa pessoa não tem nada para te dar, não tem nada para te dar, ela não vai te devolver isso. Pelo contrário, de repente o bem que você faz, ela vai tentar te pagar com mal. Você faz o quê? Você continua pagando com bem, porque você funciona em outra lógica. Você não funciona na lógica do mundo, você não paga mal com mal. Não importa o que façam para você, você paga com bem. Mas caso falaram mal de mim, não fale mal de pessoa. Isso é uma coisa que me incomoda, gente, negócio de fofoca. Meu Deus, como isso me incomoda. Nossa Senhora. Quando a pessoa começa a falar mal de outra pessoa perto de mim, isso me incomoda um tanto. Sabe, chega a me dar um arrepio. Eu não falo, eu fico quieto, eu não respondo. Eu não gosto dessas coisas, não gosto, isso me irrita. Ah, Carlos, por que te irrita? Porque se está falando mal do outro, vai falar mal de mim também. Eu sou terapeuta, eu sou um cara que guarda o segredo das pessoas. Eu no meu consultório escuto pessoas abrir o coração e falam dos seus segredos, e muitas vezes aquele comportamento que é julgado pelas pessoas, lá no consultório eu consigo entender por que é assim. Então quando você fala mal de uma pessoa, você não sabe sobre que pressupostos essa pessoa age, sobre que pressupostos ela toma decisões, sabe? Como o Leonardo Boff diz, né, todo ponto de vista é uma vista de um ponto. A outra pessoa, ela tem um lugar existencial diferente do seu, por isso ela toma decisões diferentes de você. Você também não é compreendido pelas outras pessoas nas suas decisões. No carro que você compra, no emprego que você tem, no casamento que você fez, sempre tem alguém que fala, eu faria diferente, porque ele é diferente. Inclusive tem pessoas que são levadas, empurradas para ter uma vida que a gente reprova, mas a gente não sabe qual foi a vida dela, a gente não sabe qual foram os conjuntos de fatores que levaram ela a chegar nessa vida que ela tem hoje, que é uma vida às vezes triste, que é uma vida às vezes vazia, que é uma vida medíocre, superficial, sim, mas será que ela teve chance de ser diferente? Óbvio, claro, todo mundo teve chance, mas ela tomou decisões com base em pressupostos que a gente não conhece.
Então eu não tenho direito de julgar isso, não tenho direito de julgar ninguém. E a própria palavra diz: com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão medidos, vocês serão julgados. Então eu prefiro não julgar ninguém, porque muitas pessoas que antes de eu ser terapeuta, tá? Meu Deus, como mudou minha vida ser terapeuta, já tem anos que eu estou no consultório, e às vezes, e principalmente atendendo casais, que é a minha especialidade, às vezes o casal, eles estão brigando, simplesmente porque eles não conseguem se colocar no lugar do outro, enxergar como o outro enxerga, e eles sempre cobram, sabe? Ah, mas eu preciso mudar, eu preciso mudar, e o outro também não muda. Cara, muda você. O outro tem os motivos dele, o tempo dele, você tem que ter paciência, resiliência. Falo isso para muitos casais, continua fazendo. Mas quando eu olho o que o outro deveria estar fazendo e ele não está, eu esqueço de mim. Eu esqueço de mim. Isso é muito ruim. Quando você esquece de você, da sua atitude, o seu desempenho, né? Isso cai. E aí tudo que está ao seu redor cai também. Você não pode deixar a peteca cair. Você precisa continuar agindo. Você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar vivendo e melhorando constantemente. Ah, mas o outro não está fazendo. Cara, mas é o outro. Ele tem o tempo dele, os motivos dele. Você precisa focar no seu. Sabe? Por isso, quando eu escuto alguém falando mal de uma outra pessoa, que eu conheço ou que eu não conheço, né, eu abaixo a cabeça, eu desvio o olhar, eu não respondo, eu não falo nada, não gosto. Porque algumas pessoas, eu já ouvi muitas vezes alguém falar mal de algumas pessoas que eu convivo, que eu gosto, que eu estou perto. E aí eu não gosto, eu vi, falo, não é assim. E geralmente quem fala mal do outro são pessoas que não convivem com essas pessoas, que não viveram com essas pessoas, que não estão com essas pessoas. Tem várias pessoas que passaram na minha vida que eu tenho milhões de motivos para falar mal delas. Eu não falo. Até porque uma pessoa pode ser ruim para mim. Eu posso ter tido uma experiência ruim com ela, mas ela pode ser maravilhosa para um monte de pessoas. Ela pode ser exatamente aquilo que o outro precisa. É igual remédio. Tem remédio que se você tomar você vai passar mal, mas ele é exatamente como a outra pessoa precisa. Igual atividade física, tem uns que para mim não gosto, maravilhoso, é lindo. Tem atividade física que eu indico para todo mundo, porque eu acho maravilhosa, mas eu mesmo não faço, porque para mim não foi legal, para mim não foi o que eu precisava, entende? Então assim, não dá, gente, para a gente querer. Eu conheço pessoas que tudo que eles fazem que é bom para eles acham que todas as pessoas têm que fazer. Não é assim, não é porque é bom para você que vai ser bom para todo mundo. Esquece isso, velho. Respeita a decisão do outro, entendeu? Tem gente que acha porque eu faço e é bom, todo mundo tem que fazer porque é bom. A galera que tá no beach tênis é assim, nossa, tem que ir que você vai adorar. Cara, não vou adorar, não gosto, véio, esquece. Não gosto daquilo, não vou fazer. É fantástico? É, mas não para mim. Uma coisa que é uma atividade que eu indico muito para os meus pacientes, CrossFit, eu indico demais. Para paciente com ansiedade, depressão, o CrossFit é uma atividade espetacular, velho. Eu acho o CrossFit sim, espetacular, acima da média. Eu acho top, por conta da comunidade, do acolhimento, da interação, da motivação, da mentalidade, entendeu? Eu acho foda. Eu não faço, porque para mim, para o meu ritmo de treino, de vida, para o que eu faço, para os outros esportes, não entra, não encaixa, entende? Então, a gente tem que ter consciência de que existem coisas que são maravilhosas, mas não são maravilhosas para a gente. E se não é maravilhoso para o outro, eu preciso respeitar. Entende? Eu preciso respeitar. O outro não gosta, tal, eu respeito que ele não gosta. Então essa coisa de julgar o outro, o tempo todo estar julgando o outro, isso é natural do ser humano. Isso é ancestral, né? Ancestral. E por que é ancestral? Porque a gente funciona da seguinte maneira: quando a gente era lá ancestralmente falando, há milhões de anos, milhares de anos atrás, né, a gente vivia na floresta, vivia nas cavernas, vivia no mato, tal e tal, atrás de uma pedra. Ou seja, o ser humano estava andando lá na África, podia encontrar um leão, podia encontrar um urso, podia encontrar, sabe, qualquer coisa, qualquer animal, qualquer bicho, sabe, uma onça, né, no nosso caso aqui. Então ele tinha que julgar
imediatamente se aquilo era ameaça ou comida. Então, se era caça ou presa. Então, essa identificação ela tinha que ser imediata. Então, nós nos tornamos especialistas em fazer e ter preconceitos. O ser humano é especialista em preconceito. E isso é um estímulo, um impulso ancestral que nós temos. Por quê? Porque o preconceito nos protegia, muitas vezes. Ele era essencial. Só que hoje, nós não tropeçamos, nós não caçamos mais para viver. Hoje a gente vai no açougue, no supermercado e compra uma carne, compra uma fruta, a gente não caça. Nós não somos mais caçadores, nós somos mais coletadores. A gente não precisa identificar se aquela é venenosa ou não, aquela fruta, se eu posso comer ou não. Isso passou, mas o instinto ainda existe em nós. Ainda existe o instinto de sermos preconceituosos, de julgar pela aparência, porque isso é instinto de sobrevivência, né? Pesquisas mostram que quando você conhece uma pessoa, nos primeiros 5 segundos, você está avaliando essa pessoa. Por isso que é muito comum você esquecer o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer. Você já reparou isso? Você fala assim, ô fulano, tudo bem, prazer, meu nome é Carlos, meu nome é Fernanda. Aí daí um pouquinho você, como é que é o seu nome mesmo? Já aconteceu isso com você? É muito comum, porque no primeiro momento que você está conversando com ela, você não presta atenção no que ela fala, você está olhando e avaliando quem é a pessoa. Ah, Carlos, eu treinei para fazer isso? Não, isso é extremamente natural, é normal fazer isso, isso é comum. Por quê? Porque naquele momento você está passando o raio-x do preconceito, da proteção. Essa pessoa é ameaça ou não é? É inimigo, é amigo, é presa, é caça, é venenosa, não é? Isso é natural, isso é inconsciente, isso é instintivo. Aí você fala, prazer, meu nome é Débora, chegou, bom dia, Débora. Bom dia, prazer, meu nome é Débora, Carlos, tá? Aí você, como é que é o seu nome mesmo? Porque naquele momento você não prestou atenção no que ela está falando. E isso é normal, instintivo. Não tem problema disso acontecer, isso não vai mudar. Isso está na gente, está no nosso DNA. O que nós precisamos fazer é caminhar contra esse instinto. É superar a primeira imagem. Você quer ver uma coisa que eu faço? Eu nunca julgo uma pessoa por aquilo que as pessoas me falam dela. Eu sempre dou a oportunidade de conhecer, sempre. Por mais que eu saiba que aquilo que as pessoas falaram dela pode ser verdade. Por que eu busco conhecer? Porque pode ser que foi um momento ruim na vida dela. Foi um momento ruim. Pode ser que tenha sido somente naquela situação. Pode ser que aquela pessoa estava num dia ruim. Pode ser que aquela pessoa tenha mudado. Talvez ela fosse muito ruim, mas agora ela mudou, ela aprendeu, ela evoluiu. Porque eu era muito ruim. E eu sou muito ruim numa porrada de coisa ainda. E para muita gente eu não fui bom. Para muita gente eu não fui bom. E eu não aceito ser aquela pessoa mais. Eu busco ser diferente, melhor. E por que os outros não podem acontecer isso? Muitos relacionamentos eu fui tóxico, eu fui ruim, eu já enganei, já menti, já magoei, já feri. Por que os outros não podem mudar? Só eu que mudo? Só eu que melhoro? E você aí que fala mal da vida dos outros, será que você sempre foi perfeito? Não teve um momento que você não melhorou? Que você teve que crescer? Sacou? Então assim, alimentar essas coisas dentro da gente, isso é tóxico, é ruim, é chato, feio, faz mal pra gente. Nós não podemos alimentar essas coisas dentro da gente, de maneira nenhuma. Podemos alimentar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, não podemos, porque isso vai reverberar de forma negativa na nossa vida e na nossa história. Amém? Amém? Muito bom, ó. Bem colocado pela Ana, avaliar a ação e não a pessoa. E ações mudam, né, Ana? E pessoas também mudam. Nós precisamos sempre agir com essa misericórdia, tendo confiança. Quando eu falo confiança, não é de botar ele na tua casa, não. Falar de confiança, de acreditar que as pessoas podem mudar, dando segunda chance, tendo misericórdia. Amém? Amém, amém?